preste muita atenção. Com o desânimo, a gente não brinca não. Você pode até achar que essa rima é uma grande invenção. Se você sente uma tristeza em seu coração, acredite que falar é a melhor opção. Viver vale a pena, não é conversa não. Vem junto com a caravana esse projeto de prevenção que vale por muitas vidas e pro suicídio diz não. Maria, eu tô tão coisada hoje. Mulher, falar em coisada, tu ficou sabendo do filho de Tiquinha lá da outra rua? Teve uns problemas, minha filha, sabe? Na escola, o povo tava colocando uns apelidos nele, chamando ele de umas coisas aí. Ele ficou todo triste, umas besteiras. Por quê? Um negócio desse, no meu tempo não existia isso não. Esse alarme todinho por causa disso. Pois é, o povo hoje em dia, minha filha, é tudo coisado. Mas também parece que o negócio foi sério, viu, Zefinha? Porque o menino não conseguia falar nem com o pai e nem com a mãe, mulher. Que foi mesmo, Maria. Ele se isolou. A gente pode achar que é até brincadeira, né? Mas temos que ver pra quem aquilo tá sendo engraçado, né? Pra quem tá tendo graça. Cerca de 90% dos casos de suicídios estão relacionados à depressão e outros transtornos mentais do indivíduo, além do abuso de álcool e outras drogas. Todos são possíveis de serem tratados e diagnosticados. A realidade é que o bullying não tem graça. Alguém pode estar passando por depressão e isso é muito sério. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, claro. O Instituto Federal da Paraíba, o IFPB Campus João Pessoa, junto ao Grupo Espírita Ave Luz, tem o prazer de apresentar a vocês o programa Viver Vale a Pena. O programa tem como principal finalidade abordar os temas de saúde mental relacionados ao suicídio. E hoje nós vamos ter uma conversa com o professor e doutor Hernani Vieira de Vasconcelos. Professor, gostaríamos de agradecer imensamente a sua disponibilidade por estar aqui conosco. E espero que essa conversa seja bastante esclarecedora para todos e todas que nos assistem. Obrigado também, é um prazer imenso estar com vocês aqui nessa conversa, que eu acho que é uma conversa bastante agradável e bastante formativa, né? Tomara que a gente consiga obter uma boa conversa, né? Então, professor, para iniciar, gostaria de iniciar com uma pergunta que eu tenho dúvida faz um bom tempo. Que é o que é a psiquiatria e qual a diferença em relação à psicologia? Olha, a psiquiatria é um campo da saúde mental. A saúde mental e psiquiatria às vezes se juntam, né, estão juntas e às vezes estão separadas, mas a psiquiatria é a parte da medicina, né, que vai estar estudando as doenças mentais ou transtornos mentais ou fatores que vão estar desencadeando. E aí, para fazer psiquiatria, precisa ser médico, tá? Então, a psiquiatria é uma especialidade da medicina, tá? Então, precisa ser médico, depois você faz a residência médica e por aí vai. E a psicologia, necessariamente não precisa ser médico, é o psicólogo que faz a psicologia, mas todos os dois trabalham com a psiquiatria e todos os dois trabalham também com a saúde mental.
dentre outros profissionais também que compõem, que a gente chama dessa rede de sustentação do cuidado na saúde mental e, de certa forma, na psiquiatria. Sendo que psiquiatria é para o médico e a psicologia vai trabalhar no campo da saúde mental, tá? Isso. Professor, em relação ao curso de psiquiatria, como é a formação do psiquiatra? Olha, vamos começar. Então, para ser psiquiatra, primeiro você faz o curso de medicina, né? No curso de medicina, ao longo dos anos, a gente tem contato com a saúde mental e depois vai ter disciplinas da graduação, né, da formação em graduação, disciplinas como psiquiatria, biopsicopatologia, algumas disciplinas do campo da saúde mental e da psiquiatria. Depois, no internato, o aluno de medicina ele tem contato também hoje no internato da Universidade Federal, da gente, do curso de medicina aqui de João Pessoa. O aluno no internato ele passa no campo de práticas da psiquiatria, que é o hospital psiquiátrico, os CAPs, né, e outras redes de apoio que fazem parte dos lugares onde a gente cuida da saúde mental das pessoas, inclusive no hospital psiquiátrico. Tá? E aí daí o estudante termina a medicina. Então ele tem dois caminhos, ou fazer a residência médica em psiquiatria, que é uma residência que a gente oferta também na faculdade, né, oferta aqui na medicina, e alguns médicos têm optado, como já tem outra especialidade, eu trabalho aqui, o médico, cada um tem sua especialidade, mas o médico também pode ter uma ou duas ou três especialidades, tá? Conforme o Conselho Federal de Medicina. Alguns médicos não fazem a residência de medicina, de residência médica de psiquiatria. Eles fazem algumas especializações de psiquiatria que são ofertadas. Mas, de certa forma, para o Conselho Federal de Medicina e para algumas instituições de formação, consideram o médico psiquiatra aquele que faz residência médica ou médicos que adentram na área da psiquiatria que podem fazer o título de especialização da psiquiatria, que é ofertado uma vez por ano para todos os médicos que queiram fazer. Aí para isso precisa de alguns processos, tá? Então, assim, o estudante de medicina ele vai ter um direcionamento ao longo do curso? Não, ao longo do curso ele precisa ser médico. A psiquiatria ele vai depois buscar, mas eu acho que alguns estudantes já vão tendendo a gostar mais dos estudos da mente, alguns vão tender a imagem. Eu acho que eles vão construindo essa formação ao longo do tempo. Mas, repito, eles vão tendo contato com essas práticas. Hoje no curso da medicina, depois da reforma curricular, a gente tem trabalhado onde o estudante tem contato com essas vivências, contato desde a graduação. E na residência não, aí são 2 anos de residência médica em psiquiatria, onde ele vai passar pelo serviço e vai só estudar a psicopatologia, a psicobiologia e o lado psicossocial, né, que o médico psiquiatra deve entender de como as doenças acontecem, né, e saber de onde vêm essas coisas. Mas precisa ser médico para ser psiquiatra. Eles vão entrando em contato, eu acho que vai tocando um pouco daquilo que você quer cuidar, daquilo que você vai tendo. Por isso que é importante o estudante, desde o primeiro dia, estar na prática, vivenciando. E a gente tem tentado isso, né? Que os professores saiam do HU para poder as pessoas aprender saúde mental, gente, é andar na rua. Quanto tem de gente aí alcoólatra, quanto tem de gente desesperado, né? Tem tanta coisa que... Fora as unidades. Então o estudante precisa compreender isso para ele poder decidir melhor lá na frente, não pelo que ele lê. Precisa conhecer as pessoas, cara, porque, olha, médico quando não gosta de pessoa, e a gente descobre, a gente diz, faça imagem, faça radiologia, né, porque não, de certa forma, né, enfim. Eu gostei muito de aprender sobre isso, é justamente essa visão que eu também tenho, que eu compartilho também. Professor, em relação aos casos da psiquiatria, quando é que se deve reconhecer a necessidade de consultar um psiquiatra? As questões, você tem questões de ordem emocional, tem questões de ordem psicossocial, que é da psicologia, você tem questões de transtorno, tá? O psiquiatra vai cuidar dos transtornos mentais, tá? Então, transtornos mentais. Tem um sofrimento psíquico, né? O sofrimento, você tem um sofrimento emocional, depois você pode ter um sofrimento psíquico e pode desencadear uma doença. Como os transtornos mentais pode ser originado, né? A etiologia, os fatores que causam, pode estar originado em outras coisas. Mas, enfim,
é percebido. Às vezes um jovem de 17, 18 anos começa a não querer sair de casa, se isolar, o discurso dele começa a não ser coerente com a realidade, ele começa a apresentar comportamentos agressivos ou comportamentos de isolação, de isolamento, e aí quando isso acontece, geralmente a mãe ou o pai nunca leva assim para o psiquiatra ou para o médico que cuida da saúde mental, porque tem um certo estigma da doença mental, né? De certa forma uma psicofobia por parte de algumas pessoas, mas é preciso, né? Então nesses casos é preciso passar no psicólogo ou até inclusive no médico da saúde da família, que ele também tem uma formação que consegue estar entendendo os processos de saúde mental. Mas quando isso acontece, primeira coisa é levar para um serviço de saúde. A porta de entrada pode ser a atenção básica, porque tem médicos de família que têm essa formação. E você tem também nas unidades básicas psicólogo, alguns outros profissionais que podem estar também ajudando, né, para entender o processo. E aí quando esse quadro ele vai para esse lugar e ele vai adoecendo, aí há uma necessidade de fazer um tratamento. Professor, como o senhor mesmo falou, eu enxergo também que ainda é um tabu quando nós falamos de doenças mentais ou de transtornos mentais. Então, a próxima pergunta, ela tem a ver com um pouco disso. É como é realizada uma consulta psiquiátrica e como é feito o diagnóstico da doença mental, já que algumas pessoas têm esse medo do psiquiatra, têm esse medo dessas consultas e até medo do que está por vir, né? Assim, o pós-consulta, vamos dizer. A consulta médica, né, a consulta médica, ela necessariamente, quando se é feita, a gente faz o que a gente chama de anamnese, tá? Anamnese é um conjunto de informações que a gente vai estar colhendo junto com o usuário, né, de uma forma que a gente consiga vínculo com ele, adesão com ele, que ele confie em você, porque os transtornos mentais, geralmente as pessoas cursam com desconfiança, inquietude, entendeu? Dependendo do quadro nosológico que se apresenta, então é preciso certo acolhimento, tá? Geralmente mais singular, acolhê-lo e aí esse conjunto de sinais e sintomas a gente vai construindo, logicamente os sintomas psicobiológicos, vocês perguntam sobre a questão da questão da família, se alguém tem doença mental na família, então tem uma série de coisas que a gente vai, sinais e sintomas que a gente vai colhendo e aí vai direcionando, tá? Essa é a anamnese geral. A anamnese psiquiátrica tem alguns outros detalhes sobre que a gente vai trabalhar também, atenção, memória, o juízo crítico, não é? Juízo crítico, se a pessoa sabe que realidade é essa que ela está vivendo. Então tem um conjunto de sinais e sintomas, o discurso, se o discurso é delirante ou não, tem um conjunto de coisas que a gente vai perguntando e daí a gente vai para que a gente vai chamar de hipótese diagnóstica, porque geralmente não se fecha um diagnóstico, na sua grande maioria, na saúde mental ou na psiquiatria de forma no primeiro ato. Agora a gente precisa estar na primeira consulta apto, né, para cuidar, acolher e cuidar, né? E às vezes cuidar precisa de um tratamento terapêutico do ponto de vista medicamentoso. Aí as escolhas do medicamento vai depender de acordo com o quadro nosológico, o quadro de sinais e sintomas. Logicamente, né, alguns poucos pacientes, 0 a 0,5 a 0,2%, apresentam uma certa agressividade. Olha aí a história do estigma. As pessoas que a gente, esse cara é louco, todo mundo pensa que ele é agressivo, né? Mas pela epidemiologia, pelo estudo da doença, só 0,05, 0,4, 0,5% tem um comportamento agressivo. Comportamento agressivo não quer dizer que seja violento, tá? Então as pessoas, então tem um certo estigma, né? Geralmente e as pessoas confundem também algumas outras doenças mentais, como retardamento mental, com esquizofrenia. Todo mundo taxa todo mundo do mesmo coisa, mas não é, são sintomas de singularidade diferente. E a agressividade, né, é baixíssima, né? Esse é um dado muito interessante, porque geralmente as pessoas costumam associar essas coisas da esquizofrenia, da agressividade. E até mesmo o fator dessa conversa, porque também as pessoas costumam discriminar muito esse tipo de tratamento, esse tipo de trabalho.
que é a psicologia e a psiquiatria. Dizem que não precisa disso, né? É muito comum, me perdoe lhe atrapalhar, levar para o neurologista. É mais chique levar para o neuro do que levar para o médico psiquiatra. Se não, levar para uma clínica de reabilitação, que é o caso de muitas E pessoas. quando é droga, gente, quando é droga, né, que olha, tem aumentado bastante o uso de drogas drogas que atrapalham o cérebro, né? Porque há uma instalação de um processo de adoecimento do cérebro, né? Tem algumas alterações cerebrais, por isso que há uma necessidade do tratamento farmacológico ou psicofarmacológico. Mas enfim, são essas coisas que fazem com que tem um certo estigma, né, e um certo medo da população, né, e um certo preconceito, na verdade preconceito. Professor, agora vamos falar um pouco sobre as patologias. Quais são as patologias mais comuns tratadas pela psiquiatria? Olha, a psiquiatria, né, se a gente for para o CID, né, o CID é o Código Internacional das Doenças, então tem um capítulo, né, que a gente chama da letra F, né, o F10, o CID-10, né, que tem 99, muito mais patologia. Mas qual é que é mais comum? Tem os grupos das doenças mentais, tá? Você tem um primeiro grupo, que são das esquizofrenias, que a gente vai chamar de doença do afeto, tá? Vai significativamente vai estar relacionado com o afeto. Você tem um grupo dos transtornos de humor, não é? E aí nos transtornos de humor nós temos o grupo das transtornos afetivos bipolar, não é? Com uma série de coisas hoje tem aumentado, né? A gente tem notado um aumento da incidência entre pessoas com transtorno afetivo bipolar, acho que até porque melhorou o diagnóstico, e tem o grupo das depressões, né? Depressões e ansiedade. E tem este grupo dentro dos humores, né? Que é a alteração do humor. Tem um outro grupo que a gente vai chamar os transtornos de personalidade. Tá? E dentro dos transtornos de personalidade, o mais conhecido, assim, que sai na TV, que acontece mais, são os transtornos, né, de personalidade do tipo borderline, né? Esses que fogem da realidade, o antissocial. Tá? Mas é um grupo grande também de doenças. Eu acho que praticamente isso, né? E o outro transtorno também, aí tem os transtornos da criança, que geralmente a psiquiatria infantil aborda, né? Os transtornos globais. Tem o autismo, que na verdade não é uma doença da psiquiatria, mas os sinais e sintomas e o desdobramento tem que passar pela psiquiatria também, devido à medicação ou não. Eu acho que praticamente isso. Mas só para deixar bem claro para os nossos telespectadores, de um modo geral, como se dá o tratamento psiquiátrico? Olha, o tratamento psiquiátrico, ele é um conjunto de elementos, vai depender do que é que esse usuário, do que é que esse paciente, do que é que esse frequentador, essa pessoa vai necessitar. Geralmente é um conjunto, quando é um transtorno mental, geralmente, e aí é uma característica dos transtornos mentais, uma grande parte dos transtornos mentais a gente vai denominar de doença crônica, tá? Então a diferença, geralmente o transtorno mental, a depressão é uma doença crônica, vai acompanhar o sujeito ao longo da vida. E o que a gente vai chamar de critério de cura é ele conseguir viver bem, sem crises, então diminuindo o número de crises durante a vida, e quanto menos crises tiver e o acompanhamento, a tendência é que ele vá melhorando e vá dependendo de menos psicofármaco ou de medicamentos para psiquiatria, tá? Mas geralmente são doenças crônicas, diferente, por exemplo, de gripe. Você tem uma gripe, ou você se cura, ou você morre, ou você evade. Esses são critérios epidemiológicos, você vai embora, como na Covid, tá? É desse jeito. E das doenças crônicas não, geralmente a gente precisa de um percurso, e as doenças mentais cursam com uma cronicidade assim importante. Por isso que o tratamento é prolongado, tem umas fases de tratamento. Isso do tratamento medicamentoso. Aliado a isso, nós temos uma série de outras coisas que podem melhorar, tá? Que podem ajudar no tratamento. Aí tem diversas formas, como a psicologia, né? Hoje tem utilizado as PIC, né? Os programas de plantas integrativas, de cuidados integrativos. Então tem uma série de outros tratamentos não farmacológicos que pode ser contemplado. Às vezes vai muito mais além, às vezes vai ter que cuidar da família, vai ter que entender que instituição é essa, que ele adere ou não, vai ter que entender dentro da escola como é que esse indivíduo vai passar o processo de vida, o trabalho dele. Então é um conjunto de coisas que a gente vai chamar da clínica ampliada na psiquiatria para poder cuidar melhor desse usuário no seu todo, né?
para que ele tenha autonomia, liberdade e consiga viver integrado dentro do que ele percebe de sociedade, integrado conosco. Professor, o senhor já citou algumas doenças que, por mais que não sejam assim diretamente associadas à psiquiatria, são de certa forma tratadas de uma forma ou de outra. Eu já ouvi falar de algumas doenças físicas que também podem ser tratadas pela psiquiatria, como por exemplo a fibromialgia. O contrário também pode acontecer, uma doença física levar o paciente a desenvolver um transtorno mental? Sim, sim. E dentre esses fatores que causam transtorno ou sofrimento psíquico, você tem fatores que a gente vai chamar de psicossomático, que do desequilíbrio psíquico vai lá para o corpo. Geralmente são as neuroses, né? Esqueci de falar no grupo das doenças das neuroses. Né? As neuroses, né, geralmente costumam com transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático. Então, tem as doenças de psicossomática, né, que você tem alguma alteração, você tem um medo forte, ou um ladrão chega, te assalta, pega teu celular. Você tem aquele que a gente vai chamar aquele gatilho. Tá? E como esse gatilho vai funcionar, como é que você vai reagir a isso, a gente espera, né? Geralmente, por exemplo, quem é assaltado, a gente sabe que na primeira semana, às vezes as pessoas, não, eu reagi, eu não tive medo, aí depois vai caindo um pouco, que, por exemplo, se for com arma, né? Será que ele se atirar? Então, por exemplo, tem alguns fatores assim desse cotidiano sociocultural, o trabalho, às vezes as pessoas perdem o trabalho e pode disparar um quadro, né? Pode disparar um quadro de que a gente vai chamar um quadro das neuroses, né? Um quadro mínimo das neuroses, que isso a gente vai chamar de doença psicossomática, da mente para o corpo. E tem doenças que é do corpo para a mente, tá? Uma dessas é a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que ataca as articulações com dores intermitentes e que tem também associado a depressão, tá? Então, os quadros de episódio leve de depressão aparecem como sintoma. Então, tá aí entendendo? Doença do corpo que tem expressão na mente. Tá certo? E aí o tratamento, eu vou precisar de um medicamento, né, notadamente, que cuide da depressão e que alivie a dor. Então eu preciso estudar psicofarmacologicamente qual o medicamento mais adequado, mais associado, porque talvez a gente ainda faça associações medicamentosas para cuidar dele. Ao lado disso, a ansiedade, a depressão piora as dores. Então tem que necessariamente fazer um conjunto de terapêutico aí para ajudar essa pessoa. E tem um problema grave, que é a questão do trabalho, né? As doenças mentais têm aumentado, né? Eu acho que quase o primeiro grupo, o segundo, eu acho que é acidente de trânsito, de afastamento do trabalho, né? Do serviço. Atualmente nós sabemos, né, principalmente durante a pandemia, que no Brasil a população, a grande maioria da população, ou uma certa parte dela, a gente não tem dados específicos para poder confirmar aqui nessa entrevista, é uma população de baixa renda. Então, a pergunta que se declara agora é a seguinte: na sua opinião, como é o atendimento psiquiátrico público e o que precisa ser melhorado para que essas pessoas possam, enfim, ter um atendimento de qualidade? A gente tem um chamado Rede de Atendimento da Saúde Mental, ou Rede de Atenção à Saúde Mental, tá? Essa rede é composta de várias unidades. A primeira coisa, se você tem algum transtorno, se tem algum problema na família com álcool, com droga, algum transtorno, se a pessoa tem algum quadro depressivo, isolamento, o primeiro lugar é procurar o atendimento da atenção básica. Então, a atenção básica, ou o saúde da família, ele é uma porta de entrada para poder primeiro acolher essa pessoa com sofrimento psíquico, tá? A rede de atenção básica de João Pessoa é uma rede razoavelmente grande, né? A gente está dentro da rede também, junto com as residências de saúde mental e a residência de medicina de família e comunidade e a residência de psiquiatria também tá. Então a gente está nos mesmos serviços. Então a primeira porta de entrada é a atenção básica. Tem uma outra rede especializada, aí sim, para os usuários que têm transtorno mental, tipo esquizofrenia, depressão grave, transtorno afetivo bipolar, são doenças mais graves. Esses vão precisar, e a gente atende no CAPS, né? A rede de CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Então, os CAPS, né, que trabalham atendendo a população. Então, tem vários tipos de CAPS, né? Tem um CAPS tipo CAPS infantil,
que ali o de João Pessoa fica próximo à Bica, o Parque Arru da Câmara. Lá tem um CAPS infantil, então vai atender transtornos mentais e comportamentais de crianças e adolescentes. Tá? Tem um CAPS só para álcool e droga, tá? Para atender os pacientes usuários de droga, né, e álcool e outras drogas. E tem um CAPS transtorno, né, que a gente chama CAPS tipo 3, que além de cuidar dos transtornos, ele também tem um papel de fazer um atendimento, um acompanhamento na crise. Então, às vezes, no próprio CAPS, quando o usuário tem um transtorno que apresenta agressividade, apresenta problemas que atrapalham a sua vida com a família ou com a sociedade, é preciso, às vezes, uma semana, duas, a gente fazer esse tratamento, né, que antigamente a gente chamava de internação psiquiátrica nos hospitais psiquiátricos, mas a gente prefere fazer esse acompanhamento do CAPS. Fora isso, ainda tem um pronto atendimento de saúde mental, que a gente chama as urgências de psiquiatria, que são duas em João Pessoa. Uma é lá no Ortotrauma, Hospital Ortotrauma de Mangabeira, lá tem um PASME dentro do hospital, que é o pronto atendimento de saúde mental. Então, todas as emergências, urgências psiquiátricas de João Pessoa, de Cabedelo, de Bahia, de Santa Rita, vão ser atendidos e regulados lá. Então, é como o SAMU da saúde mental, a UPA da saúde mental, tá? E aí, além disso, tem os hospitais psiquiátricos que fazem os internamentos, tem a residência terapêutica, tem outros lugares que acolhem e que cuidam da saúde mental. Mas eu acho que para o atendimento, eu acho que é essa rede. É muito interessante, você especificou bem onde cada pessoas podem ir, de acordo com as suas necessidades, né? Porque às vezes a gente pode até se confundir, né, diante de tantos transtornos, né, diante de tantas coisas. Muito obrigada. É uma pergunta mais pessoal. Na sua opinião, praticar uma religião ou espiritualizar-se são formas protetivas contra o desenvolvimento das doenças mentais e, consequentemente, do suicídio? Como a psiquiatria, enquanto ciência, vê essa questão? Eu acredito que sim. Eu tenho lá na universidade a gente tem uma disciplina no curso de medicina chamada espiritualidade e saúde, onde a gente trabalha os estudos e apresenta como essas formas de cuidar, a espiritualidade ela está presente ou menos presente nos sofrimentos, né? Olha, eu particularmente eu acredito que sim, tá? Até porque eu faço parte, né, da Associação Médica Espírita, né, da Paraíba, então tenho trabalhado nessa linha, eu não vejo. Mas a psiquiatria, em relação à psiquiatria, eu acho que a grande maioria acha que a espiritualidade faz bem. A espiritualidade nunca faz mal. Praticar o cuidado, praticar o amor, isso faz bem. E eu acho que é um bom lugar também, faz parte das coisas que a gente tem terapêutica para estar cuidando, né? Sim, eu acredito que sim. Em relação à sociedade, professor, como nós, como indivíduo, podemos contribuir para a redução da ocorrência das doenças mentais e do suicídio? Essa é uma pergunta, assim, diferente, né? Eu acho que cuidar da vida, né? Cuidar da saúde mental é cuidar de alguns valores, né? Viver bem com o outro, né? Eu acho destituir um pouco do ódio, do egoísmo, né? Que a gente vive numa sociedade competitiva, né? E necessariamente, quando aparecer as primeiras crises, os primeiros sinais, sintomas, que ele seja bem acolhido, né, pelas pessoas que conhecem, pelas instituições, pelos lugares de cuidado, né? Mas efetivamente isso deve ser praticado em casa, praticado na família. A família tem um papel muito importante nesse processo da socialização desse sofrimento desse indivíduo. O primeiro lugar que ele vai poder falar, contar, é a família, então a família é super importante nesse processo. E a sociedade como um todo, né, da questão do discriminar, do cuidar, é bem melhor dar a mão, acolher aquele outro do que discriminar, né? E aí nos transtornos mentais isso é muito importante, né? E muito importante para cuidar da vida das pessoas. Além do que, gente, fatores psicossociais, psicoculturais, socioculturais, a questão do trabalho, de renda, de viver na sociedade, né? Isso tudo faz parte do que poderá levar a adoecer ou não. Vai depender desse conjunto de fatores. Eu acho que quanto mais a gente cuidar um do outro, respeitar um outro, né, o direito do outro, eu acho que o caminho, eu acho que por aí. E uma série de outras medidas, né, que a gente vai aprendendo a cuidar, porque geralmente sempre tem coisas novas para a gente estar aprendendo. É isso.
Bem, professor, nós lemos em alguns livros, por exemplo, do autor André Trigueiro, que cerca de 90% das pessoas que cometeram suicídio tinham algum transtorno mental ou fazia uso abusivo de álcool e outras drogas. Como a psiquiatria pode ajudar a mudar essa realidade tão triste na humanidade? A maioria das tentativas, né, e a maioria dos suicídios, eles têm um componente psiquiátrico, né, componente do transtorno mental. Eu vou mais além do transtorno mental, do sofrimento psíquico, de alguns transtornos emocionais, algumas crises da adolescência. Então, tem uma série de outros fatores também que determinam o suicídio. Mas as doenças mentais são presentes, né? E aí você tem alguns exemplos, a depressão, por exemplo, a depressão maior, que tem uma tentativa de suicídio maior. E aí, quando no tratamento a gente vai colocar a risco, essa pessoa precisa ser atendida numa certa urgência, precisa ser acompanhado 48 horas depois, tentar a família ou a instituição que vai cuidar, fazer toda essa sustentação da vida desse indivíduo, né? Por isso que a gente vai chamar de alguns projetos terapêuticos singulares para aquele indivíduo, para evitar que ele tente novamente. Mas aí você tem doenças da saúde da psiquiatria que claramente depressão, transtorno desafetivo bipolar, não é? As esquizofrenia, né? Dependendo do que o usuário está ouvindo de voz, e o álcool, né? Álcool e outras drogas, né? As drogas, por exemplo, drogas alucinógenas, né? Por exemplo, cocaína, vai levar a você delirar em algumas coisas e poderá potencialmente acontecer algum suicídio e outras drogas também, né? Com certeza. Mas o álcool ainda me perdoe, a droga mais complicada e a droga mais presente, e ela e não é oficial. Então a psiquiatria e a saúde mental, com aquilo que eu te falei, da rede de atenção, então não dá para pensar em cuidar das pessoas que tentam suicídio em forma individual, só da psiquiatria. A psiquiatria tem um papel importantíssimo, mas ela precisa estar dentro de uma rede de cuidado da saúde mental. Ela precisa estar junto dos outros profissionais, de outros lugares da sociedade, que a gente pode estar acompanhando e pode estar evitando, né, tentando evitar que essas pessoas tentem o suicídio. Professor, olhe, gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade, pelos seus ensinamentos, por compartilhar coisas muito importantes para muitas pessoas. E eu deixo o espaço agora para o senhor, se quiser fazer alguma consideração, fique extremamente à vontade. Eu quero agradecer, né, novamente o convite. É sempre bom, né, falar sobre essas coisas que a gente pratica, que a gente estuda, né. Eu só quero dizer também para algumas pessoas que acharam que algumas coisas que divergem ou diferem daquilo que elas pensam, né, sobre a vida, sobre a doença mental, eu queria dizer que o que eu trago, né, é a minha experiência e a minha formação nesse lugar, né? Então é o meu olhar também, lugar que necessariamente não quer dizer que é o certo, que é o verdadeiro, mas logicamente é um bom caminho para que as pessoas queiram praticar. Eu acho que hoje a gente conversou um pouco sobre que caminho a gente poderá seguir, né? Portanto, né, eu só agradeço e peço desculpas se alguma resposta não foi satisfatória ou tem algumas divergências, e para isso poderá entrar em contato comigo, que a gente conversa com certeza, que isso é uma conversa para o longo da vida, né? Isso é uma conversa para aprender, né? Sempre aprendendo. Obrigado, bom dia. Quanto a você, fique por aí, que ainda tem mais. Menina, depois de uma explicação dessa, eu jamais vou brincar com um negócio desse. Muito menos dizer que é frescura a dor do outro, Maria. Mulher, eu te disse, Zefinha. Deixa de tuas conversas, Maria Custódia. Que tu não disse foi nada. Deixa de conversar e chama logo a música da nossa vida, porque música é alegria. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar
quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Se alguém lhe procura com pensamento de suicídio, ouça com atenção e cordialidade e ofereça apoio emocional. Demonstre respeito, compaixão e ajuda. Recomende que ele procure ajuda médica, psicológica e também um amparo religioso. Isso aí, Alex. E tem outras coisas que a gente não deve fazer, como ignorar o problema quando a pessoa nos procura, ficar em pânico, em desespero. Não devemos fazer falsas promessas de que tudo vai ficar bem e sem ajudar essa pessoa. Não devemos de modo algum desafiar a pessoa a cometer o suicídio. Não devemos também comparar essa pessoa com outra pessoa. Por exemplo, dizendo que a outra pessoa está com um problema mais grave e não quer se matar. O que essa pessoa precisa, na verdade, é de atenção e nosso apoio. Faça a sua parte. Abraço. Mulher, a partir de hoje, eu sou uma pessoa mudada. Falo mais de ninguém. Que conversa, Zefinha. Maria Custódia, tu me respeita, vice? É verdade. Olhe, como eu sou uma pessoa mudada, eu vou espalhar nos 4 cantos dessa rua e dessa avenida.
se alguém estiver passando por algum problema do emocional, tu sabe como é que chama? É, mulher, esse negócio aí mesmo. Se alguém quiser encontrar uma ajuda, um tratamento, eu sei disso, sabe, mulher? Porque tu sabe, depois que eu vi que não era, mulher, frescura lá o do menino, né? O que o menino tava passando, eu procurei me informar. Foi, Maria, porque eu sou uma pessoa informada. Aí me diz como é que faz pra eu anotar aqui, pra eu saber. Pois, deixa eu te dizer, deixa eu te mostrar, viu? Eu anotei aqui, anotado, olha só. O 188, Maria, é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Anota aí, mulher, vai. O 192 é o SAMU. Isso. O 193 é os bombeiros. E tu acredita, Maria, que tem também o CAPS, que é assim, Centro de Atenção Psicossocial. Mulher, psicossocial, que é um tratamento público e gratuito de transtornos mentais graves e persistentes. Pois é, que sofre de depressão, de transtorno bipolar, isso, esquizofrenia, síndrome do pânico, sabe? E entre outros. Tratamento de dependência química, minha filha. Quem usa crack, álcool e outros tipos de droga. Pois é, Maria, olha só. Menina Zefa, como tu tá informada, mulher? Vamos espalhar isso pro povo, Zefinha, que a gente pode encontrar ajuda quando precisar. Eu te disse, minha amiga, meu amigo, que não era brincadeira não. Por aqui vamos ficando. Até logo, mas não vamos demorar não. Nós teremos outros programas. Fica ligadinho em nossa programação. Nunca esqueça que sua vida é valiosa. Você é muito importante. Por isso, ame, perdoe, chore e viva. Viva sua vida. Precisando, estamos por aqui. Afinal, falar é a melhor opção. Viver vale a pena. Suicídio nunca.